Então vamos continuar na leitura de Efésios capítulo 2, vou para versículo 18. 18 diz o quê? Jesus então, versículo 18 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Aliás, antes de entrar nisso, eu ainda quero dizer para vocês, irmãos, nós precisamos ter o mesmo zelo que Jesus tinha para com a casa de Deus. Jesus está muito focado. Jesus recebeu uma responsabilidade do Pai. Ele está, enquanto ele não cumpre essa tarefa, irmãos, ele não descansa, ele anda focado. Em Mateus 16, versículo 18, como diz? Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então isso mostra que Jesus, ele é muito resoluto, ele é determinado, ele vai edificar a sua igreja, ele é focado, ele não vai desistir, nada vai impedi-lo, ele vai edificar a sua igreja, irmãos. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Pode vir ataques do inimigo, nada vai impedir que Jesus edifique a sua igreja. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Essa mesma determinação, irmão, tem que encher meu coração e seu. Eu e você temos que ter esse mesmo zelo. Vamos edificar a casa do Senhor, nada pode me impedir. Até mesmo meu filho que nasceu agora, irmãos, o meu casamento que vai ser realizado semana que vem, ou o meu trabalho que eu tenho que fazer, irmão, nada pode me impedir, irmãos. Eu tenho que ter esse zelo. Eu espero que todos nós saímos daqui com esse zelo, determinação. Ou você tem outras coisas mais importantes? Nada deve ser mais importante do que isso, porque a igreja faz parte de Cristo. Se essa responsabilidade foi entregue pelo Pai a Cristo, essa responsabilidade é nossa. Por isso Jesus, quando partiu, ele falou assim: toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Vamos cooperar com o Senhor, vamos ter esse mesmo zelo, mesma determinação. Mas o Senhor não deixou sozinho. Falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque Ele tem zelo. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, Ele está conosco. Por que Ele está conosco? Porque Ele tem zelo. Eu também tenho zelo. Por que eu prego o Evangelho do Reino? Porque eu tenho o mesmo zelo pela casa de Deus como Ele, tá? Então eu não podia deixar passar esse ponto. Eu quero pôr esse zelo no seu coração, essa determinação no seu coração, esse fogo no seu coração. Nada mais importante do que essa responsabilidade, que é pela casa de Deus. Bom, agora posso seguir, vamos lá. Versículo, aí perguntaram os judeus: que sinal nos mostras, né? Faz essas coisas. Irmãos, o homem, os judeus buscam sinais, pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Então eles queriam uma prova de que Jesus tinha a autoridade de Deus para falar essas palavras e fazer essas coisas, né? Porque Jesus até extrapolou, né? Foi lá, expulsou todo mundo. Aí os judeus ficaram escandalizados. Com que autoridade você faz isso? Então nos mostra um sinal de que você foi enviado por Deus para fazer isso tudo, né? Aí o que o Senhor Jesus falou? Jesus lhes respondeu: ou até antes disso, irmãos, vamos lá, vou continuar. Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Irmãos, Jesus, quando os judeus pedem um sinal, irmãos, Deus não quer que você creia só porque viu um sinal. Deus quer que você creia na palavra pela fé. Irmãos, nós não precisamos, por exemplo, tudo isso, irmão, essas coisas estão acontecendo porque nós cremos na palavra profética. E quando nós cremos na palavra profética, como os adolescentes são simples, creram na palavra profética, a obra é feita pela palavra profética. Como nós sabemos que a obra é feita? Os milagres acontecem, os sinais acontecem. Aí esses milagres confirmam que essa palavra vem de Deus. Irmãos, alguns precisam da confirmação para depois crer. Bem-aventurado aqueles que não precisam da confirmação e já creram. Você precisa de sinal para crer? Por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra com o coração correto, essa palavra já produz fé em você, e você já crê antes de ver sinal. Você não precisa de sinal para crer. Você está aberto, a palavra entra, produz fé. A fé vem pela palavra. Os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus, e eles creram. Eles creram, e essa palavra que eles receberam como palavra de Deus operava eficazmente neles. Bem-aventurados são. Eles não precisaram crer depois de sinal, não. Eles creram antes. Por isso, irmãos, seja simples. Creia nessa palavra. Essa palavra está fazendo e vai fazer mais a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, eu preparei aqui umas coisas. Então, Jesus, ele, quando em outras vezes os judeus apertaram de novo querendo um sinal, ele falou assim: nenhum sinal eu vou dar para vocês, eu vou dar o sinal de Jonas. Vocês se lembram do sinal de Jonas? O que é o sinal de Jonas? É a sua morte e ressurreição. O que significa o sinal de Jonas? Pela sua morte e ressurreição, pela destruição do seu corpo físico, a crucificação, ele vai produzir um corpo espiritual, um corpo místico. Esse corpo, irmãos, é a igreja. Ele nos produziu. A preocupação de Jesus, irmãos, até ir para a cruz, é no corpo de Cristo, na produção da igreja, na edificação da igreja. Então o sinal que Jesus queria dar para os judeus é sobre a casa de Deus. E a casa de Deus, irmãos, vai vir, vai ser produzida, a igreja vai ser produzida no dia de Pentecostes, né? Para quê? Para que ela também seja edificada. A igreja é gerada e ela é edificada, irmãos, pela vida de Deus que vem através da palavra de Deus. Eu espero que você tenha entendido o que o Senhor quer falar com você nessa manhã, né? O zelo pela casa de Deus. Vamos lutar pela edificação da igreja. Vamos lutar pela casa de Deus. Irmãos, também zelar pelo seu corpo, para que o seu corpo seja usado também para a edificação da casa de Deus. Amém. Deus abençoe vocês todos.